a Aline Pereira Machado. A Aline, que vai estar conosco agora, ela é pós-graduada em Ciência da Religião e também em Metodologia do Ensino Superior e Médio, é pedagoga com ênfase em ensino religioso, está cursando a pós-graduação em Aprendizagem Criativa pela PUC Minas, em parceria com o Instituto Jungo. Trabalha como analista na área do conhecimento e é professora de ensino religioso do Colégio Santo Agostinho, Unidade de Belo Horizonte. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Vamos ouvir a sua experiência, a sua narrativa nesta noite. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Gregory, pela acolhida. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, né, partilhando com vocês aí um pouco do projeto que foi desenvolvido no ensino fundamental com os alunos do 7º ano, esse ano. E o projeto Entra na Roda, Venha Viver o Compromisso de Amor na Ciranda da Vida. E como é que começou, né, a ideia desse projeto? Todo ano nós somos assim provocados, né, pela temática da campanha da fraternidade, que muitas vezes é algo muito próprio, né, do ensino religioso, da pastoral da escola. E eu me vi num dilema assim, que eu achava que era um tema muito propício para que a gente pudesse alargar mesmo as fronteiras e convidar outras áreas do conhecimento para entrar nessa roda e fazer parte desse diálogo. Então, foi aí que tudo começou, né? A partir do tema, né, da fraternidade, diálogo e compromisso de amor, que surgiu, então, essa ideia, né, do Entra na Roda, em parceria com o Departamento de Pastoral, né, e de Evangelização Pastoral e Ações Sociais do nosso colégio, e junto também com o Serviço Jesuíta de Acolhimentos a Migrantes e Refugiados. Então, foi assim o nosso grande começo, né, dessa trajetória, dessa história, e na provocativa que a BNCC traz, né, do desenvolvimento dessas habilidades que a professora Glaucimara falou tanto, né, dessas habilidades socioemocionais, de experiências que realmente possam fazer sentido na vida dos estudantes. Então, nós somos provocados a pensar esse projeto à luz disso, né, que levasse o estudante realmente a viver uma experiência de sentido, e que ele pudesse levar isso para a vida dele, dentro desse projeto. E isso levou a gente a buscar uma série de práticas educativas que dinamizasse esse processo, né, que envolvesse os meninos do início ao fim. E a BNCC também nos provoca a pensar práticas que, de fato, aquilo que a professora falou, né? Uma experiência que, de fato, afeta a vida dos estudantes. E isso é um grande desafio, e, sobretudo, no tempo remoto, como a gente está vivendo. E aí, qual que foi, então, o nosso ponto de partida? Nosso ponto de partida foi uma live, né, promovida pelo Departamento de Pastoral do nosso colégio, com o padre Júlio Lancelotti e a professora Patrícia Prado, com a mediação do Frei Caio, que é o nosso assessor de pastoral, e alguns estudantes que estavam ali juntos na mediação. Então, esse foi o nosso ponto de partida. E aí, em seguida, o que a gente fez? A gente ficou naquela inquietude que a gente deveria pensar quais as atividades que iam ser desenvolvidas, e cada área foi chegando, né? O professor de geografia, a professora de espanhol, a professora de língua portuguesa, o professor de arte, foi se aproximando, então, dessa temática que estava sendo desenvolvida, que nasceu no coração do ensino religioso, e aí para a gente formar esse grande trabalho em equipe que pudesse realmente levar os meninos a uma reflexão mais ampliada. E aí, essa nossa proposta, né, dessa possibilidade de nascer também do interesse dos meninos, a gente utilizou uma metodologia, porque também a nossa escola, como escola católica, né, e agostiniana, leva também a gente buscar esses caminhos, né, que são alternativos, criativos, que cultive mesmo essa ideia de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, mais solidária.
E aí a gente tem mesmo como missão essa promoção da vida por meio da fraternidade, da educação, da justiça social. Então foi todo um conjunto assim que nos levou a promover esse projeto com os alunos do 7º ano. Após a live do Padre Júlio, os meninos também tiveram a oportunidade de estar com um jovem venezuelano, o José Miguel Canto, que contou um pouco da sua experiência. Ele reside hoje em Belo Horizonte, mas ele veio refugiado da Venezuela e contou todos os desafios que ele enfrentou e tudo, e que também foi um segundo movimento que a gente fez dentro desse projeto. E aí, cada professor, no seu componente curricular, conseguiu ver as possibilidades de interlocução e de conexão com este tema da campanha e à luz da competência geral da BNCC, que fala para a gente promover essa questão de exercitar a empatia, o diálogo, a cooperação, fazendo-se respeitar, respeitar o outro, sem preconceito de qualquer natureza. Então, a gente se embasou muito também nessa competência geral da BNCC, e aí cada professor, dentro daquilo que estava assim, próximo do seu componente curricular, começou então a dialogar dentro desse projeto. A professora de língua portuguesa, com uma literatura que conta a história de uma jovem afegã que vive processo de perseguição, que é a história da Parvana. A professora de língua espanhola, que preparou todos os meninos para falar em espanhol nesse momento de live com o José Miguel, e ele se sentiu super acolhido, super honrado por saber que os meninos estavam dialogando com ele nessa língua materna, que é a língua dele, e que ele não tinha que ficar fazendo muito processo para compreender a nossa própria língua, ainda que ele fale o português muito bem. E aí, cada professor de geografia trabalhou os muros que separam, os muros que impedem o diálogo, trabalhou com painéis publicitários, os estudantes tiveram a oportunidade de criar vários painéis, os alunos criaram websites para falar assim, olha, a exclusão está aí, mas quem que pode compor essa roda? Quem que pode fazer parte dessa roda com a gente? O professor de arte, Marcos Bonfim, encontrou uma obra que fizesse conexão com o projeto, então ele utilizou a dança de Henri Matisse, e aí fez toda essa conexão, os meninos fizeram a releitura desse projeto. Então foram várias atividades que nos levou para essa construção e para esse caminho junto com os estudantes. E aí o saldo foi muito positivo, ainda que muito desafiador, porque tudo isso foi feito no período inicial desse ano e nós estávamos todos no período remoto. E eu falo que as oportunidades são criadas que talvez no presencial a gente talvez não teria vivenciado a beleza que foi o projeto. E por isso dessa partilha nessa noite. E qual que foi a culminância? A gente falou, está faltando alguma coisa. A gente precisa, de fato, fazer com que esses estudantes sejam protagonistas disso que eles estão vivendo. Então surgiu a ideia da live Rompendo as Fronteiras Invisíveis, onde cada estudante, um de cada turma, pudesse narrar, contar um pouquinho como que foi a experiência desenvolvida no projeto em cada área do conhecimento e as conexões que foram feitas. Então, nós não só chegamos, né, o resultado desse trabalho, que foi uma experiência muito frutuosa, a partir da experiência com José Miguel, a presença do padre Júlio Lancelotti com a gente, mas foi assim, uma experiência muito frutuosa, porque a gente não só chegou no coração dos meninos, como a gente chegou também nas casas, né? Porque a gente teve apoio da supervisão, dos professores, dos estudantes, dos familiares, da comunidade educativa como um todo. E aí, assim, é um grande desafio, porque é um projeto, né, que integrou várias áreas do conhecimento e diferentes setores da escola, o pedagógico, a pastoral, a comunicação. E aí, inicialmente, a gente falou assim, nossa, é realmente um grande desafio, mas a gente conseguiu realizar o projeto, né? Estamos aqui nessa noite partilhando um pouquinho dessa experiência com vocês, e os desafios são muitos, né? Como vocês colocaram, mas eu acredito muito na sua fala inicial, na oração, Gregory, quando você colocou, né? Que onde houver querer, que eu leve o saber. Eu fiquei muito com essa frase inicial da oração, e quando Paulo Freire diz, né, que o caminho a gente faz caminhando. Fácil não é, é desafiador. E quando é desafiador, a gente se coloca a serviço. Então, essa é a minha partilha nessa noite.
desse projeto do Entra na Roda, e a gente precisa cada dia mais convidar as pessoas para fazerem parte dessa roda da vida junto com a gente. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Aline, muito obrigado por essa partilha tão bonita, ainda mais em torno do tema da campanha da fraternidade, que é um tema que foi bastante desafiador para a gente, porque é uma época, uma era que não quer dialogar, né? Que está assim Exatamente. no pensamento do mesmo. Então foi muito positivo escutar essa partilha, e eu acho que uma coisa legal, não sei se o pessoal que está em casa percebeu assim um pouco na sua narrativa, é que o projeto ele não estava todo pré-desenhado, né? Ele não foi Não. assim pré-construído e depois executado. Ele foi sendo construído, né? Com os Exatamente. alunos, com a equipe, acho que teve esse envolvimento das outras áreas do conhecimento, né? E isso é um ganho. Essa é a conexão pedagógica que a BNCC está convocando a gente a fazer agora, né? Interligar os saberes mesmo. E muito obrigado por essa partilha tão fecunda nessa noite.